Se você for ver a história do povo, o povo de Israel, né, aqueles que nós chamamos de judeus, porque na verdade ficou só a tribo de Judá, né, e a tribo de Benjamim, por isso que chamamos eles de judeus. Início da história, eles são escravizados no Egito. Sofreram muito na mão de Faraó. São libertos. Vivem por um tempo em Canaã e são de novo escravizados por Babilônia. São levados, uma parte é levada cativa, outra parte é morta em Israel, mesmo o templo é destruído. Depois disso, eles são libertos, né, e por um tempo são governados pela Grécia, de Alexandre o Grande. Na sua própria terra, mas também chegaram a se submeter à Grécia. A Grécia de Alexandre, ela sucumbe diante de Roma. Ou seja, com a morte de Alexandre, se levantam os quatro imperadores, né, os 4 chefes de exército de Alexandre, e a Roma se configura. Na Roma, são mais uma vez escravizados. Por fim, nos anos 70, o imperador romano Tito vai lá, destrói Jerusalém de novo, destrói o templo, acaba com tudo, não fica pedra sobre pedra, como Jesus diz. Os judeus são mortos e perseguidos, né? Existe uma história muito, muito linda dos judeus, dos últimos judeus que se resistiram, que eles vão para um lugar chamado Massada, que era uma fortaleza que Herodes tinha construído. E ali eles preferem resistir até o fim. Eles se suicidam. Eles preferem se suicidar a entregar-se nas mãos dos romanos. Quem narra essa história é Flávio Josefo. Ou seja, mais uma vez escravizados. Eles se espalham por todo o mundo e Israel deixa de ser uma nação. O que acontece? Vem Hitler. E mesmo eles fogem principalmente para a Europa. Vem Hitler e persegue eles na Europa. E eles são levados para o campo de concentração, são mortos, são torturados. Eles fogem para as Américas, né? Então, nós temos aqui no Brasil a primeira sinagoga das Américas, em Belém. Que foi quando os judeus vieram fugindo para cá, na Segunda Guerra Mundial, e aqui também não foram bem recebidos. Esses judeus que vieram para cá, nessa época, alguns residiram no Brasil, mas como não foram bem recebidos pelo catolicismo romano, continua-se a perseguição, a maior parte desses judeus sobem para a América do Norte e se instalam numa ilha, né, que hoje nós conhecemos como Manhattan, que é o coração financeiro do mundo. Onde eles chegam, não acontece outra coisa. E aí, em 1948, então, há uma reunião para reconhecer novamente Israel como nação. Quem decidiu essa votação foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que ele dá o voto chamado voto de Minerva, porque estava empatado, né, para não reconhecer e reconhecer, e ele vota para que se reconheça, então, Israel como nação. E a partir de então, os judeus começam a voltar para Israel. Existe um programa do governo de Israel para que os judeus voltem. Então, quando você vai para Israel, você encontra judeus argentinos, judeus brasileiros, né? Nós já tivemos guias que são judeus carioca do Rio de Janeiro, judeus argentinos, judeus de todos os países estão voltando essa migração e estão se tornando novamente uma nação grande. Da primeira vez que eu fui em Israel, em 2016, haviam mais ou menos 6 milhões de judeus em Israel. Da segunda vez, haviam 7 milhões e pouco de judeus, que foi 2018, 2019. Agora, já são quase 9 milhões de judeus. E essa peregrinação da volta dos judeus a Israel continua acontecendo. Perfeito. Por quê? Porque é uma palavra que Deus deu também que juntaria eles novamente.